nome é Sandra, eu acho que a maioria me conhece. Eu vou estar falando um pouquinho sobre os recursos, tudo aquilo que a gente pode estar usando, né, nas atividades com as crianças, para contar histórias, os cânticos, os versículos, porque tudo isso enriquece a nossa aula, não é? É diferente você chegar aqui nos adultos, você vai ler a Bíblia, pregar, falar para as pessoas, os adultos vão entender. Para a criança, além dela não entender, ela nem vai ficar olhando para você, né? Porque se nada é atrativo para ela, às vezes nem para a gente, né? Ficar sentado, às vezes ouvindo alguém falar, às vezes a gente dispersa, imagina a criança, né? Então, assim, eu vou estar falando um pouquinho para vocês sobre estes materiais, tá bom? Jesus disse a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que a estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeirinhos. Olha só, as crianças necessitam de pastores. Então todos vocês são pastores de criança. E o que o pastor faz? Cuida, né, das suas ovelhinhas. Jesus é o bom pastor e a Bíblia diz que ele chama ainda pelo nome. Então, assim, é importantíssimo nós chamarmos a criança pelo nome. Principalmente se ela estiver fazendo alguma coisa errada, você tem que chamá-la pelo nome, não é? Maurício, desce daí, você vai se machucar. Se você ficar falando, desce daí, ele nem olha para você. Já perceberam isso? Tem que falar o nome dela. Então, assim, conhecer essas crianças. Olha só, lá em Gênesis já tem, nós vamos falar um pouquinho da apresentação dos cânticos, não é? E o nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta, Gênesis 4, 21. Então, desde lá do comecinho, a gente já percebe a música fazendo parte da história da Bíblia. Então, assim, já fazia parte da história daquele povo desde lá do comecinho. Então, Deus criou a música para o seu louvor. Vocês acham que Deus se agrada do nosso louvor? Se agrada, não se agrada? Então, imagine das crianças. E olha só, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Salmos fala muito sobre o louvor. Aqui, vocês gostam de ler os Salmos? Gostam, né? É gostoso de ler, não é? Eu acho que é um dos livros da Bíblia que a gente mais gosta de ler, né? É fácil de entender e assim fala bastante sobre o louvor. E olha só o Salmo 95:1. Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Então, cantar com júbilo é cantar com alegria ao Deus da nossa salvação. Todos aqui somos salvos, não somos? Temos Jesus no nosso coração. Então, nós temos que cantar com júbilo a esse Deus maravilhoso que um dia entregou seu Filho na cruz por nós. E é esse entusiasmo que a gente tem que passar para os nossos alunos, né? Para eles aprenderem a adorar ao Senhor com a música. E aqui já está dando uma dica, que eu vou falar mais para frente, sobre os versículos. Olha só, um versículo que eu encontrei na internet, que a gente já pode imprimir para passar para as crianças, sem precisar escrever, nada. Já vem prontinho lá, ó. De repente, você põe 2 folhas, não é? 2 sulfites, deitado, vai ficar bom para apresentar para as crianças o versículo. Continuando nos cânticos ainda, olha só, mais um salmo que fala sobre o louvor. Louve o Senhor com harpa, ofereçam-lhe música com lira de 10 cordas, cantem-lhe uma nova canção, toquem com habilidade ao aclamá-lo. Por que cantar louvores? Não é? Principalmente com as crianças. Primeiro, porque a música inspira. Olha só, não só com crianças, não é? Agora, olha só o que diz 2 Reis 3, 15 e 16. Agora tragam-me alguém que saiba tocar harpa. Enquanto o músico tocava, a mão do Senhor veio sobre Eliseu e ele disse: assim diz o Senhor, este vale seco se encherá de poços de água. Olha só, a partir da música, a música inspirou ele teve visões. Olha só que coisa maravilhosa. Ele pôde, então, entender aquilo que o Senhor queria que ele transmitisse. Isso não é maravilhoso?
Deus manda. Por que ensinar louvores? Por quê? Porque Deus manda. Salmo 47:6 diz: ofereçam músicas a Deus, cantem louvores, ofereçam música ao nosso Rei, cantem louvores. Ele não está dizendo assim, se der, cante louvores, se não, cantem louvores. Então nós temos que cantar. Deus se agrada do nosso louvor, amém? E lembrando que louvor não é só a música, né? Louvor é tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor. Seja Ele acordar pela manhã e louvar ao Senhor pelo que Ele é nas nossas vidas, com palavras. Então a música é só uma forma de expressar louvor, porque tem várias formas de nós expressarmos louvor, né? Até mesmo calados. Então assim, a música é uma das formas que Deus se agrada, quando nós prestamos louvor a Ele com músicas. Então cantem louvores ao Senhor, porque acalma. Não acalma as crianças? Quando as crianças estão agitadas, de repente, vamos cantar uma música? Aí coloca as crianças ali sentadas em roda, começa a cantar uma música, as crianças se acalmam. É assim na igreja, é assim lá na escola. Às vezes as crianças, por exemplo, de primeiro ano, elas estão assim, botando a sala abaixo. A gente entra, aí vamos sentar agora, vamos cantar uma música. Começa a cantar, pronto. Eles já se acalmam. E de repente é uma música de comando, que eles vão fazer uma outra atividade, eles já sabem que a partir daquela música eles vão fazer aquela atividade. Então assim, música é sempre bom em todos os momentos da sua aula. Sempre que o Espírito mandado por Deus se apoderava de Saul, Davi apanhava sua harpa e tocava. Então Saul sentia alívio e melhorava, e o espírito maligno o deixava. 1 Samuel 16:23. Então, assim, sempre que Davi tocava a sua lira, né, o rei, ele se acalmava. Então, por que não as crianças também? Nós nos acalmamos, não é mesmo? Por que cantar louvores? A gente já falou sobre isso, vamos falar mais um pouquinho. Porque ele fixa o ensino. Imagina uma aula sem música aqui na igreja. Vocês conseguem imaginar? As próprias crianças vão querer, não é? Elas vão querer música. Tia, e a música? Então ela fixa o ensino. Por isso que é importante, quando você for escolher um cântico para cantar com as crianças, que ele faça uma ponte, um paralelo entre aquilo que você está ensinando, a lição daquele dia, com a música, que vai fixar melhor o ensino na sua mente. Então, assim, lembrar sempre disso, que ela ajuda a fixar o ensino. As crianças aprendem a adorar através dos cânticos, não é? Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, eu sei que vocês estão começando, muitos de vocês. Nós estamos em comecinho de fevereiro, né? Então, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de presenciar o verdadeiro louvor que sai da boca das crianças. Ela realmente entrar em adoração e você ficar ali só intermediando aquela coisa maravilhosa que é a criança louvando. Porque é tão genuíno, tão puro o louvor delas, não é? Então, assim, e elas aprendem a adorar ao Senhor através dos cânticos. Então, às vezes, você vai cantar com as crianças e você vai perceber, nossa, minha aula podia terminar ali, porque as crianças já, sabe, você realizou tudo que você tinha planejado praticamente ali naquele começo, com a música, com as crianças. Então, a música é muito importante mesmo, por isso que tem que ser bem escolhida. E assim, deixar que as crianças cantem o que elas gostam, não pode ser a regra. De vez em quando, ou um dia, hoje é fulano que vai escolher uma música para cantar. Aí no outro domingo a outra criança. Mas não sempre. Né? Porque elas vão cantar a música que elas gostam. Às vezes não faz muito sentido com aquilo que você está ensinando. Por isso que é importante você preparar a sua lição e preparar os seus cânticos. Não é? Então, por isso que nós precisamos de discernimento. Todos os momentos do preparo da nossa aula. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados.
e lhe perguntaram: não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos saem o perfeito louvor? Olha só o Senhor Jesus falando. Que coisa maravilhosa, não é? Por isso que, às vezes, a gente tem essa mania de falar, né? No cultinho, às vezes é uma coisa carinhosa. Mas se é lá com as criancinhas que sai o perfeito louvor, se é da boca delas, então, assim, não pode ser cultinho. Lá é o culto de verdade, o cultão, não é mesmo? Então, assim, é lá que às vezes a gente quer estar, realmente é lá que o Senhor está sendo adorado de verdade. Porque nós adultos, às vezes a gente vem para a igreja, porque às vezes assim, porque eu tenho que ir, porque eu, por exemplo, nasci num lar cristão, então assim, às vezes me deparei com dias de estar vindo por hábito, porque é costume, eu nasci assim, e falei, puxa vida, não é por aí, não é mesmo? E as crianças não, elas realmente vêm para adorar o Senhor, elas buscam o Senhor. Então é lá que acontece o verdadeiro culto de adoração. Não que aqui não aconteça, não é? Mas às vezes, porque culto ele é individual. Ele é individual. Então às vezes a gente está aqui, mas não está aqui. Não sei se vocês já passaram por isso. Estar na igreja de corpo, mas o espírito está lá, não sei onde. Os pensamentos, né? Longe. Então olha só. Então, se é da boca das crianças sai o perfeito louvor, é com elas que a gente tem que realmente se dedicar o máximo possível para ensiná-las a cantar bem e a cantar bonito, porque é para o Senhor. Por que cantar louvores? As crianças gostam e têm prazer em cantar. Não cantam? Não gostam? Gostam, né? O meu pequeno de 3 anos... está sempre lá cantando. E aí, se a gente olhar, ele fica bravo, né? Ele adora cantar. Alegram o ambiente. Música alegra. Música acalma, alegra. E isso é maravilhoso. Sem música, eu acho que para a criança não funciona. Por exemplo, as crianças de 1º ano, que são os pequenos, até de 2º, todos os dias a gente tem que inserir uma música. Senão, eles cobram. Porque eles gostam de música. Então, assim, o tempo todo, eles querendo música, música, música. E como escolher esses cânticos, né? Ore, ele deve falar primeiramente ao coração de quem? Ao meu coração, ao seu coração. Então, a primeira coisa, antes de escolher cânticos, ou escolher o versículo, ou escolher a história que você vai contar, se de repente você não tem esse material pronto, é realmente orar. Buscar no Senhor aquilo que Ele quer falar ao coração da criança. E, se Ele não falar ao seu coração, infelizmente, não vai chegar ao coração da criança. Então, primeiro, tem que falar ao seu coração. Você que tem que orar, pedir direcionamento para o Espírito Santo de Deus. Porque a gente tem esse recurso maravilhoso, que é o Espírito Santo. Então, às vezes, você não precisa ser professor na escola, não é? Ter um diploma. Não. É Ele quem capacita. E Ele capacita você. Se você está aqui hoje, buscando essa capacitação, é porque Ele te escolheu, Ele que te chamou para você estar aqui falando aos pequeninos. E é louvável. E eu digo que é o melhor lugar onde você poderia estar, que é falando para os pequeninos. Não é porque são crianças, de maneira alguma. Eu acho que é um dos ministérios mais importantes da igreja é o ministério infantil. Então, assim, é importantíssimo. Porque a gente costuma falar que as crianças não são a igreja de amanhã, elas são hoje. São hoje. E a gente tem que dar voz mesmo às crianças, deixar realmente o Espírito Santo fluir através delas e através de nós. Preparar com antecedência, tá? Então isso é importante, muito mesmo. Não deixar para a última hora. Então, assim, deixar a criança escolher não pode ser a regra, tem que ser uma exceção, não é mesmo? E cada parte da aula, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Às vezes uma música que comece, sempre a mesma música é importante,
para que as crianças possam entender que aquele momento é o momento que está começando a história, eles vão se acalmar. Letras grandes e fáceis, é apropriado para cada idade, não é? Importante, acho que independente de ser dos pequenos ou dos grandes, sempre com esta letra, a letra de forma maiúscula. Porque, às vezes, mesmo a criança que às vezes está no 3º ano, às vezes ela não sabe ler e escrever convencionalmente. Então, é uma letra mais fácil para eles entenderem. Fazer relação com a aula para reforçar sempre. E como ensinar, leiam com eles. Você vai cantando e vai lendo com eles a letra da música, explicando a letra, que às vezes são músicas que têm algumas palavras que a gente não entende, né? Explicar para eles, usar gestos, eles gostam demais. Repetir na aula e nos outros dias, usar gravuras. Olha só, como tem alguns versículos aqui, uns cânticos que vocês vão ver, sempre tendo alguma coisa, uma gravura que relacione. Isso é importante, é bom para fixar na mente das crianças. Vou falar rapidinho também sobre decorar versículos. Olha só. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isto, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. É uma tradução diferente de Josué 1:8. Então, por que decorar versículos? Vocês vão poder estar, de repente, deixa eu ver se eu tenho aqui. Tenho ele aqui na tradução que a gente conhece mais. Vamos ler juntos? Não. Josué 1:8, isso mesmo. Então, se eu quiser ser bem-sucedido, prosperar nos caminhos, por onde eu passar, eu tenho que decorar os versículos. Eu tenho que decorar. Alguém já passou por alguma coisa na vida assim, de repente vem aquele versículo na sua mente, traz refrigério para a sua alma? Alguém já passou por isso? Ou assim, está naquele sufoco lá, alguma coisa, aí vem aquele versículo e você consegue, ufa, o Senhor está comigo. Então, é importante nós decorarmos versículos. Está aí, no Josué 1:8. Nós precisamos. E as crianças, é a fase que está mais propensa a decorar os versículos. Não é? Não é mais fácil para as crianças decorar? Eu me lembro até hoje, eu decorei o Salmo 23 quando eu era bem pequena. Minha mãe me ensinou e eu não sabia ler ainda, mas eu decorei o Salmo todinho. E foi fácil. É fácil para uma criança que não sabe ler e escrever ainda. Se você for ali e falar com ele todos os dias. Se for as crianças pequenas, tem que ser um versículo menor, mais curto, não é? Às vezes, nas próprias revistas deles, vem já adaptado para cada idade. Então, nós precisamos preparar também muito bem este momento. Por que ensinar as crianças? Eu já falei sobre a infância, que é um tempo ideal, e ajuda nos momentos de dificuldade e para testemunhar. Quando a gente vai falar de Jesus para as pessoas, e as crianças falam muito, e elas não têm vergonha, porque às vezes a gente tem vergonha, né? Às vezes, ou sempre, não sei. Mas as crianças não. Elas falam mesmo. E elas, nossa, chega, não, você, e se ela tem os versículos, ela vai falando, não é? Olha só, tá vendo? Ele aprendeu a história de Noé e ele fez um paralelo com aquilo que estava acontecendo. O pai brigou com o cachorro e ele disse que não. Porque se Noé levou os cachorros, Deus ama também os animais. E assim, e realmente, ele lembrou da passagem, lembrou certinho. Então, assim, quando ele vai falar de Jesus para o coleguinha, ou dar uma lição na gente também, eles vão lembrar.
O meu filho, esses dias, começou a orar pela irmã, não sei o que ela estava fazendo, e ele, Senhor é meu pastor e nada te faltará. Ele fala, nada te faltará. E começou a orar sem parar essa frase, esse versículo. Então, assim, ele fixou. Então, ele achou assim que ele podia estar falando para ela. Como ensinar? Primeiro, nós temos que saber de cor se a gente vai ensinar para criança, né? Então, assim, a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Então, nós temos que decorar primeiro. Mas é um versículo, né, por semana, dá para a gente fazer, não dá? Quando você for ensinar o versículo, primeira coisa, ler diretamente na Bíblia, porque a criança precisa ver de onde você está tirando. As crianças, elas são muito assim, tudo no sentido literal para elas. Então, se você não mostrar para ela de onde você está tirando, ela vai falar, estava lá escrito naquele cartaz. Tudo para ela é muito literal. Eu lembro que, quando eu estava aqui nessa igreja ainda, um dia eu passei um filme, não foi nem a história que eu contei, foi um filme de Jonas. E quando o grande peixe, vomitou Jonas na praia, Jonas caiu em cima de um coqueiro. Isso no desenho. Era aquelas fita cassete? VHS. Aquelas fitas, as mais novinhas nem sabem o que é. E ele chegou em casa e foi contar a história para a mãe. Aí ele falou que o peixe vomitou Jonas em cima do coqueiro. Ela, não, mas não está na Bíblia. Não, mas está. A Pro Sandra colocou lá. E pergunta para ela, para você ver se não é verdade. Então, para eles, é tudo muito no literal. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também. E, assim, eu não me ative a explicar para eles que aquilo era só um desenho. Mas, depois disso, eu comecei a pensar realmente tudo aquilo que eu passava, tudo aquilo que eu falava. Se eu contava a história, por exemplo, do Jonas, uma parte, e se ela fosse contar em casa a outra parte, não, ela não me ensinou isso, não está lá. Então, assim, então a gente toma cuidado, né, explicar realmente tudo o sentido, né, de tudo que a gente for ensinar para elas. Repetir com as crianças a referência é muito importante. Falar o versículo e onde ele se encontra. Então, assim, decorar o versículo sem decorar a referência não é legal. Ela precisa saber sempre onde que está aquele versículo. Todas as vezes que ela for, de repente, falar para alguém, ou até mesmo nós, né, a gente saber de onde está tirando aquele versículo. O que usar? Flanelógrafo. Nós temos aqui um flanelógrafo, tem até um versículo, Gênesis 1:31. Dá para a gente usar assim. Pode ser com papel também, colocar alguma coisa que fixe no flanelógrafo. Quadro de pregas, não sei se vocês conhecem, mas é um quadro todo dobradinho, né, com papel, fácil de fazer também. E você vai colocando as partes do versículo e ensinando para a criança. Cartazes e versículos musicados. Tem muitos versículos que tem a música deles, né? Então fica fácil também para a criança decorar. Este é o varal. São as peças. Não precisa ser peças de roupa, de repente só mesmo as partes do versículo, e você estica ali um varalzinho, um barbante, e vai colocando com prendedores. E o legal é que você coloca o versículo todo e depois, por exemplo, tira a referência. Aí a criança vai falar, ver se ela lembra da referência. Tira a primeira parte. Fica aqui mais pertinho. E assim, para fixar mesmo. E às vezes num dia você consegue fazer isso com a criança, fazer ela decorar um versículo. E sempre no outro domingo retomar aquele versículo para ficar realmente na memória dela, não passar batido. Quebra-cabeça, muito legal também. Dá para fazer um assim grande, ou você vai tirando as peças e a criança vai falando. De repente você pode tirar a parte de baixo primeiro, depois vai tirando algumas letras, algumas palavras, e para a criança poder estar decorando o versículo. Então, assim, o quebra-cabeça é bem interessante. Esse também, na internet. Daí você recorta ele, você pode
faz no sulfite, cola na cartolina e beleza. Fácil, não é? Acho que é fácil, eu não sei. Aqui alguém pode tirar as cópias para vocês? Então, fica fácil, só mandar com um pouco de antecedência, fica legal. Pode ter figuras, aí você pode pintar, de repente passa um contact em cima, depois recorta, que são coisas que vocês vão guardar para usar futuramente. É um material que vocês vão ter, não só para agora, não é? Porque a ideia, quando a gente começa no Ministério Infantil, é não parar mais, não é? Porque se a gente tiver um bom treinamento, se a gente conseguir fazer um bom trabalho, a gente não vai querer parar. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado realmente de pedir mesmo a unção do Senhor sobre as nossas vidas, não nos deixar desanimar, porque o que o inimigo mais quer é nos desanimar, para a gente chegar no final, puxa vida, eu não dou conta, não é para mim. Né? Às vezes a gente desiste fácil. Eu conheço pessoas que desistiram assim muito fácil. Então, assim, não é fácil para ninguém. Quando eu comecei também, foi muito difícil. Eu tinha apenas 14 anos, fui parar numa sala de juniores. Eu não sabia nada de dar aula. Assim, sabia só o que eu tinha aprendido até aquele momento, né? Então, assim, eu não tinha preparo. Então, assim, a primeira coisa, vontade de desistir. Mas sou brasileira, não desisto assim tão fácil. Mas o Senhor tinha planos na minha vida. E realmente eu insisti com aquilo. E eu falo assim, para me ajudar, ainda tinha o filho do pastor que era na minha sala e ficava me testando o tempo inteiro. Acho que por isso que eu casei com o filho de pastor. O trauma foi grande. Então, assim, era bem difícil. Mas, assim, importante realmente é saber que aquilo que Deus quer para nós é aquilo que a gente quer também. Porque Ele não nos colocou neste mundo só para a gente receber o Senhor Jesus e ficar de boa. Deixa, né, a vida me levar, eu estou salvo. Não é? Mas a gente vê as crianças hoje, quanto elas estão precisando do amor de Jesus. Eu falo porque eu trabalho com crianças. E quanto elas estão precisando do amor de Jesus. Quanto elas estão precisando de pessoas como vocês. Não é fácil. A gente está ali com aquelas crianças e na escola a gente não pode falar muito porque fica todo mundo em cima, porque você tem que ter cuidado com o que você fala, porque a escola é laica e realmente a gente vê que elas precisam estar, e às vezes elas vão numa igreja, às vezes não tem um trabalho voltado para elas. Você acha que elas vão ficar ali? Não vão. Então, assim, valorizem isso que o Senhor está dando para vocês. Não desistam. Não é fácil, dá medo, que muitas das vezes a gente não sabe o que fazer com aquelas crianças, a gente não sabe como lidar, mas se a gente tiver um bom projeto, a gente tiver um bom planejamento do começo e do fim da nossa aula, a gente vai conseguir. Eu estava falando com a Dinha, é 1h30 de culto aqui, né? E com as crianças, vocês falaram de meia hora a 40 minutos. É pouco, mas se eu não tenho um bom planejamento, se eu não sei o que fazer, é muito, não é? Vai chegando assim, depois de meia hora, você não sabe mais o que fazer, enfim. Mas vocês já estão dando um grande passo, que é estar aqui, nessa tarde calorenta, buscando aprender um pouquinho mais. Então, força. É um livro maravilhoso, que dá para usar dos versículos. Dinha, você pode estar vindo? É um versículo que dá para você trabalhar bem os versículos, já vem coisas prontas, que é só imprimir ou você fazer, entendeu? Dá para trabalhar bastante, tem bastante coisa neste material. Não dá tempo de eu falar sobre as histórias hoje para vocês, mas é uma coisa que a gente pode estar vendo. Para a gente estar fazendo, como contar a história, como preparar, não é? Mas aqui tem bastante coisa que dá para vocês terem bastante ideia do que fazer, tá bom? Então, vamos orar mais uma vez?